E aí, craques, Mr. Barça na área. E é claro que hoje vou falar da goleada do Barça ao Athletic de Bilbao, por 4-0 ontem, na volta ao Camp Nou. Onde vimos um jogo muito completo do Barça, sendo um dos melhores até agora na temporada. Vou explicar o porquê disso, e por isso convido que você fique até o final do vídeo. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. O Barcelona venceu 4-0 o Athletic de Bilbao ontem pela 13ª rodada de La Liga, em uma ótima atuação do Barça. E vou começar falando sobre a escalação titular, pois no vídeo pré-jogo, comentei da possibilidade do Eric Garcia jogar como volante, e foi o que aconteceu. Para mim fez uma partida muito completa, e me deu a sensação que fortaleceu o setor defensivo. Mas a surpresa na escalação titular foi o Gerard Martín como zagueiro. Pois talvez o mais provável seria que o Ronald Araújo fosse o titular com essa mudança de posição do Eric Garcia. Principalmente pela experiência e porque na teoria é um jogador mais confiável. Mas Hansi Flick optou pelo Gerard Martín, que sua posição natural é lateral esquerdo, mas já comentei diversas vezes que eu prefiro ele como zagueiro. E entendendo que não temos um zagueiro canhoto, talvez o Flick quis dar esse voto de confiança para o garoto, e a verdade é que fez uma partida muito segura, e gostei bastante da atuação defensiva nesse jogo. O Barcelona vinha de 10 jogos consecutivos sofrendo pelo menos um gol nas partidas. A última vez que não sofreram gols foi na 5ª rodada de La Liga contra o Getafe, e estávamos precisando disso, para ganhar confiança e sentir que a equipe pode ser segura. O resto, a escalação foi a prevista, com Joan Garcia no gol, Koundé e Baldé nas laterais, Cubarsí e Gerard Martín na zaga, Eric Garcia de volante e o Fermín López e Dani Olmo revezando para apoiar o Eric, e o outro se posicionava mais adiantado. Pela direita, Lamine Yamal, na esquerda, Ferran Torres e Lewandowski de 9. E desde o começo da partida senti uma atitude muito positiva da equipe, que com certeza o fator Camp Nou e toda a festa que foi feita antes do jogo deu essa motivação para a equipe. A partida começou muito dinâmica, com ambas equipes querendo chegar ao ataque, mas o Barça dominava as ações e já notávamos um bom posicionamento defensivo. O Lewa começou a partida muito participativo e rapidamente no minuto 4, o Robert Lewandowski anotou o primeiro gol, em um erro de saída do Athletic de Bilbao. Forçado pela pressão do Barça, o próprio Lewandowski roubou a bola e criou a jogada para finalizar forte com a perna esquerda, e com uma resposta fraca do Unai Simon, o Barça anotou o primeiro gol da partida. Na análise pré-jogo, comentava sobre a importância de sair à frente no placar, mas devo ressaltar que a atuação após o gol deve ser muito consistente para ampliar o resultado. E isso foi o que me deixou mais feliz desse jogo. O Barça após o gol não se apressou. Começaram a ter uma posse de bola mais ampla, com passes muito seguros, e avançando com toda a equipe para procurar os espaços sem pressa. E essa é a filosofia do Barça. É verdade que temos jogadores muito agudos e rápidos, que atacam o espaço. Mas às vezes sinto que o Barça acaba acelerando muitas jogadas, em vez de ter um maior controle da partida. E isso foi o que percebi hoje. Muita tranquilidade. Circulação da bola com passes seguros e dinâmicos. E dessa forma encontramos mais oportunidades para fazer mais gols. É verdade que mesmo assim o Athletic de Bilbao incomodou em alguns momentos, mas não de forma tão perigosa, pois todos os jogadores se mostraram aplicados em defesa. E não vou cansar de repetir, estávamos muito bem posicionados defensivamente. E assim passou o primeiro tempo, com um domínio do Barça com a posse de bola, e não cedendo grandes chances quando o rival tinha a bola. E toda essa paciência em encontrar os espaços, e da pressão alta bem feita, deu frutos mais uma vez, no fim do primeiro tempo, quando o Lamine Yamal achou o Ferran Torres, em um passe espetacular, com seu tradicional passe de tivela, em uma transição rápida, e o Ferran Torres não desperdiçou. Mas devo dizer que o Unai Simon, goleiro do Athletic, novamente foi fraco na sua resposta. E dessa forma, finalizou o primeiro tempo, com 2-0 no placar. Já no segundo tempo, o domínio foi ainda maior, com mais posse de bola,
com mais finalizações e chances criadas que no primeiro tempo, e com os jogadores do banco entrando e entendendo a situação da partida e mantendo o alto nível da equipe. E na volta do intervalo, o Ronald Araújo entrou no lugar do Alejandro Balde, e com isso o Gerard Martin foi para a lateral esquerda. E já começávamos a ver que o Flick começava a rodar a equipe e dando descanso a jogadores importantes. Logo no começo, após uma ótima roubada de bola na pressão alta do Eric Garcia, e posteriormente com passes curtos e dinâmicos, o Eric encontrou o Fermín Lopes, que anotou mais uma vez na temporada, sendo o terceiro do Barça na partida. E no minuto 52, o Barcelona armava um contra-ataque que foi parado agressivamente pelo meio-campista Sunset, com um chute desproporcional no joelho do Fermín, e acabou sendo expulso após a revisão no VAR. E para mim, bem expulso. O Barça já estava sendo superior, vencendo 3-0, e com um jogador a mais, era o cenário perfeito para Hansi Flick, que deu descanso ao Lewandowski e Fermín, com a entrada do Dro Fernandes e Marc Casadó. E posteriormente tirou o Eric Garcia e Dani Olmo para a entrada do Marc Bernal e Rafinha. Tenho que ressaltar mais uma vez a grande partida do Eric Garcia como volante, e foi aplaudido de pé no Camp Nou. Além disso, o Rafinha retornou de sua lesão e teve pouco mais de 10 minutos em campo. Mas basicamente após a expulsão, o Barcelona sofreu muito pouco em defesa e manteve o domínio do jogo, apesar de que o quarto gol só chegou no minuto 90. Em mais uma assistência do Lamine Yamal para Ferran Torres, novamente aproveitando as costas da defesa adversária. Mas basicamente toda a equipe teve boa atuação. Não teve nenhum jogador que notei abaixo. Talvez o garoto Dro Fernandes não teve as melhores decisões, mas o resto da equipe esteve muito compacta. O Dani Olmo está recuperando a confiança, ainda não está no seu melhor nível, mas já notamos uma melhora de comportamento. O Koundé, que não vinha tendo atuações tão sólidas, ontem foi muito bem, errando muito pouco e dando passes seguros. E no ataque todos foram bem. Lamine 2 assistências, Lewandowski fez seu gol e Ferran Torres 2. E o Rafinha, apesar de ter poucos minutos, foi intenso e dinâmico como sempre, e na primeira chance que teve, quase fez um golaço de fora da área. Basicamente pouco a dizer, uma atuação espetacular do Barça, e fico muito feliz que estamos retornando ao nosso melhor nível. Com essa vitória, assumimos momentaneamente a liderança do campeonato, com os mesmos 31 pontos do Real Madrid, que vai jogar hoje contra o Elche fora de casa, e vamos aguardar o que vai acontecer nessa partida. E por enquanto é isso, craques. O que acharam da partida de ontem? Qual foi o destaque da partida para vocês? Deixem nos comentários a sua opinião. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso fortalece demais o canal, e só tenho a agradecer pelo apoio de sempre. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!